E vamos à palavra de Deus. Antes de nós iniciarmos, eu queria ler dois textos com vocês, que é impossível o nosso coração não bater mais forte quando a gente ouve. E não foi combinado, mas tudo aquilo que o Raul falou tem muito sentido. E olha que interessante, o texto que eu mais amo da palavra, Filipenses 2, no versículo de número 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a ser humano. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou, sobremaneira lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? É impossível esse texto não pulsar mais forte o nosso coração. Eu não sei vocês, mas quando eu vejo que há um Deus que desceu para essa terra e fez tudo o que Ele fez para nos achar, para nos encontrar, por amor a nós, cara, o nosso coração ele tem que pulsar mais forte. E hoje à tarde eu meditava na palavra e eu comecei a ler o período em que Jesus estava indo para a cruz, quando eles haviam traído o Senhor e quando Ele foi crucificado. Em Mateus 27, no versículo 51 diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Glória a Deus. O que foi ministrado no louvor e o que o Raul também falou, é que muitas vezes nós temos que lamentar porque nós não enxergamos Cristo no nosso dia a dia. Mas a cruz, ela é mais viva do que qualquer coisa. Ela é mais certa do que a nossa vida aqui na terra. E a cruz, ela tem que ressoar dentro de nós todos os dias. Porque existiu um Deus que se fez homem. Ele não precisava, ele tinha toda a glória para ele. Mas ele se faz homem para sofrer por nós. E Ele vem e morre numa cruz para levar todos os nossos pecados. Então nessa noite eu quero te dizer que você tem que estar alegre, porque existe um cara que venceu a morte por ti, e Ele peleja por ti, e Ele está aqui nessa noite, amém? Amém mesmo? Glória a Deus. Quero compartilhar um pouco com vocês daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Para quem não me conhece, eu sou o William, sirvo na igreja de Campo Bom. Quero que o pessoal de Campo Bom levante a mão. A galera veio em peso aqui. Os meus irmãos, a minha esposa, obrigado. Deus abençoe todos nós. E Deus tem ministrado muito forte e realmente os nossos cultos, eles têm sido uma bênção de Deus. Ele tem sido um mover sobrenatural do Senhor. No sábado, teve um jovem usado pelo Senhor que deu aula, não porque ele é bom, mas porque o Espírito Santo estava com ele. E eu me emociono porque toda vez que a gente vê uma pessoa apaixonada por Cristo, aquilo faz com que o nosso coração bata mais forte, é impossível. E no domingo o pastor Leandro da mesma forma, o coração dele batendo mais forte, uma chama dentro dele, uma chama que pegava fogo em todos nós. Quem estava ali sentia a presença de Deus. E eles pregavam sobre a paixão, sobre nós sermos apaixonados por Deus, sobre nós não podermos tirar os nossos olhos do nosso verdadeiro amor que é Jesus. E eu comecei a pensar hoje de tarde, Senhor, eu comecei a orar e disse: Senhor, me dá uma palavra que vem do céu, eu não quero falar nada que vem de mim. Senhor, eu quero acessar teu coração, me dá uma palavra que vem de ti. E eu comecei a revisitar e Deus começou a falar daquilo tudo que a gente está vivendo. Perdão, gente, estou com a garganta um pouco com probleminhas. Mas nós viemos de um retiro onde o tema central era Oséias 6:3, que diz: conheçam ao Senhor e prossigam a conhecer Ele. E Deus falou, através da vida de Oséias, sobre uma história terrível, porque Oséias teve que casar com uma mulher que era prostituta, teve que perdoar ela de novo, e assim como o Senhor faz com o seu povo. E Oséias, ele chega a uma conclusão que não somente nós devemos nos arrepender, mas nós temos que prosseguir a conhecer o Senhor.
E Deus me deu um estalo e falou sobre a pregação do Raul, no sábado do retiro, onde ele falou, nós temos que ter fome, gente. Jesus tem que ser o nosso combustível. Jesus não somente o combustível, mas ele é a estrutura, ele é o carro inteiro. Ele precisa ser aquele que conduz os nossos dias. Se não for assim, de nada adianta a gente estar dentro de um carro. Ele não é somente aquele que quer nos abençoar, mas é ele que nos dá fome e que sacia o nosso coração. Se o nosso coração não pulsar de apaixonado por esse Jesus, o que vai fazer? Aonde os nossos olhos estão olhando? E eu começo a lembrar da palavra em Êxodo, quando Moisés sobe ao monte, e ele não fica 1, 2, 3 dias, não fica uma semana, ele fica 40 dias na presença de Deus. Eu fico imaginando que não era Deus que estava retendo Moisés, mas era Moisés que queria ficar lá. Eu já imagino Deus entregando lá para ele tudo o que ele precisava receber. E ele dizia, mas daqui eu não arredo o pé. Eu vou ficar aqui, porque a tua presença está aqui. O que eu vou fazer lá embaixo? Eu quero a tua presença, Senhor. E o Senhor falou fortemente com a gente no retiro, sobre nós nos aprofundarmos ainda mais. Não basta aquilo que nós já conhecemos. Nós precisamos ir além. Nós precisamos nos aprofundar mais. Sabe, Deus tem falado muito e tratado muito na minha vida a religiosidade. A religiosidade que muitas vezes nós estamos batendo cartão dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja servindo com amor a Cristo, amém? Nós estamos abraçando as pessoas, mas no fundo nós não conhecemos ao Rei que a gente serve. E me pega um pouco quando eu penso naquela parábola onde muitas pessoas chegam diante de Deus e Ele fala, aparta-te de mim, eu não te conheço. Me pega muito quando a palavra fala, busque salvar o seu coração antes de querer salvar o mundo. Se preocupe com você mesmo, com a sua salvação. Será que nós realmente temos o nosso nome escrito no livro da vida? Ou será que nós estamos vivendo uma vida tão superficial que nós não conseguimos enxergar a Deus? O Henrique ministrou na sexta pela manhã, o Henrique de Viamão, ele falou sobre conhecermos mais a Deus. E cara, ele ministrou uma coisa tão incrível, que abriu assim, sabe aquele meme que dá o cara, né, abriu a mente. Ele ministrou sobre uma coisa tão incrível, que é, muitas vezes nós não conhecemos o nosso Deus de verdade. Nós conhecemos atributos dele. Nós conhecemos somente uma pontinha de quem é Deus. Porque quando nós precisamos ser amados, Deus é amor. Amém? Quando nós estamos aflitos, Deus é paz para a nossa vida. Ele vem como refrigério. Amém também. Mas se nós só olharmos para uma parte de Deus, nós passamos a idolatrar essa parte. E nós esquecemos de todos os outros atributos. Porque Deus é um Deus da guerra. Porque Deus é um Deus justo. Porque Deus é um Deus fiel. E nós precisamos conhecer Ele na sua totalidade. Porque se nós não conhecermos Ele na totalidade, nós vamos nos perder. Porque existem 1 milhão de outras religiões, 1 milhão de outros deuses inventados, porque esses deuses geralmente têm um atributo só. No Antigo Testamento a gente vê que existia a deusa da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus disso, mas o nosso Deus é completo. O nosso Deus, Ele é o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele é o príncipe da paz, Ele é o soberano, Ele é o Deus da guerra, Ele é aquele que nos amou primeiro, é aquele que morreu numa cruz por nós. Não tem uma situação que Ele não se encaixa na nossa vida. Por isso nós precisamos ser apaixonados por Ele. Por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir a conhecer Ele. Então nessa noite, eu quero te dizer que no teu coração, acima daquilo que vai ser pregado, te concentre em pedir para que o Espírito Santo te visite nessa noite. Te concentra para falar mentalmente, enquanto tu ouve a palavra, Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Espírito Santo, faz uma visita dentro de mim nessa noite. Eu não quero sentir pela presença do louvor, eu não quero que a palavra somente fale comigo, mas eu quero que tu me visite nessa noite. Amém? Mentalize isso então e comece a clamar dentro de ti, porque eu tenho certeza que Ele vai estar com a gente nessa noite. Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Livro de Lucas. Obrigado, Madir.
Eu já tinha uma garrafinha, mas acho que eu vou precisar no reforço. Obrigado. Lucas, no capítulo... Deixa eu só ver aqui a anotação. No capítulo de número 15. É uma história que todos conhecem. No versículo 11 vai falar sobre a parábola do filho perdido, do filho pródigo. E ela vai nos dizer o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias dos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. No 25, ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado, com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor, e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Amém? Essa palavra ela fala muito forte comigo, porque durante muito tempo eu só olhava para o filho mais novo que tinha pegado a herança e tinha dado no pé, e eu realmente julgava ele dizendo: cara, esse cara é maluco, e o pai é mais maluco ainda de aceitar ele. Só que depois de um tempo eu comecei a olhar para a atitude do filho mais velho também. Eu comecei a perceber que não somente o filho mais novo agiu errado, mas o filho mais velho também. O filho mais novo, a palavra vai falar que ele gastou tudo com prostitutas, em festas, bebidas. Eu imagino que ele fez vários amigos naquela época, mas ele se arrependeu e voltou para a presença do pai dele. Já o filho mais velho, ele não tomou essa decisão errada. Talvez ele foi mais sensato em deixar a herança para o momento certo da herança. E ele continua trabalhando com o seu pai, mas ele tem o seu coração corrompido a partir do momento que ele tem um ciúme. E principalmente quando ele não entende que tudo aquilo que era do pai dele também pertencia a ele. E quando a gente reflete sobre essa história, a gente começa a enxergar
que esse capítulo da Bíblia reflete muitas vezes a nossa vida. Porque muitas vezes nós somos como o filho pródigo, que recebe a bênção e dá no pé, e não quer saber mais a presença de Deus. E sabe qual que é o problema disso? Nós não conhecermos Ele. Porque se nós somos apaixonados, nós não vamos embora. Quando nós estamos apaixonados, quando eu me apaixonei pela minha esposa, eu incomodava bastante ela. Eu corria atrás, mandava mensagem, né? E ela dizia não é assim, né? E eu comecei a orar a Deus, incomodei também Deus. Falei, essa mulher, Deus vai me dar essa mulher. E eu orava, pedia para o Senhor. Deus foi transformando meu coração, foi fazendo um processo, foi moldando. E no tempo certo Ele me entregou. Hoje nós somos casados, é uma bênção o nosso casamento. Às vezes você tem um ente, um pai, uma mãe, um familiar no hospital, e você fala, Senhor, eu te prometo. E aí já está errado começar as promessas. Senhor, eu te prometo que se essa pessoa sair do hospital, eu vou te servir mais, eu vou te buscar mais. E a cura chega e nós damos o pé. Ou às vezes a gente está desempregado e fala, Senhor, os boletos estão vindo, eles não param. Vem de todos os lados, parece um formigueiro. E a gente vai tentando desviar dos boletos, mas eles não param de aparecer. Senhor, abre uma porta de emprego e Deus vai lá e pá, te abençoa. E você abandona o seu devocional com Deus, porque tem que acordar mais cedo para trabalhar. Ou ficar até mais tarde na empresa, não dá para ir no culto. E assim nós vamos abandonando o Senhor. E assim, o filho mais novo pegou só as bênçãos e foi embora, nunca mais voltou. Mas em um determinado momento ele se arrepende, apaixonado pela lembrança que veio na mente dele de quem era o pai dele, de tudo que ele podia não somente desfrutar, mas principalmente da presença do pai. Porque a palavra fala que ele lembra da fome que ele tinha, que ele podia se sentar à mesa no momento de intimidade, e aquilo faz com que ele chegue à conclusão: Pai, eu pequei com o Senhor, pequei em Deus, pequei para Deus, mas diante de Ti, e eu me arrependo, e eu vou chegar na presença do Pai, e eu vou pedir para trabalhar lá, nem para ser filho. E ele volta para sua casa. E esse é o primeiro ensinamento que Deus quer nos dar nessa noite. Para nós conhecermos Ele, nós precisamos nos arrepender. Para nós podermos habitar a presença de Deus, não quer dizer que nós precisamos estar totalmente limpos, sermos santos, sermos imaculados. Não, nós precisamos ter um coração contrito, arrependido, um coração sensato. A palavra vai falar lá em Salmo 51 sobre Davi se arrependendo profundamente de tudo que ele fez. E é um salmo lindo, mas ele chega e diz: Senhor, tira tudo de mim, tira o reino, tira o poder, tira o dinheiro, tira as esposas, tira tudo que eu tenho, mas não me tira a tua presença. E Davi aqui já trouxe a chave. A presença de Deus é mais valiosa que qualquer tesouro, do que qualquer coisa que nós vamos alcançar aqui na terra. E segunda-feira eu estava correndo na rua, e Deus já tinha me colocado umas viagens na cabeça. Ele começou a me dar palavras, e eu percebi que tem 3 palavras que começam com a letra P, que eu vou fazer vocês repetir, porque eu sei aqui que o pastor Paulo e o Dionísio fazem isso também. 3 palavras com a letra P, que pegam muito o homem, que fazem com que o homem se mova, e são coisas que muitas vezes nos afastam de Deus. Vocês repetem comigo, tá? O primeiro P, prazer. Não, mais forte. Prazer, poder e persuasão. Vamos de novo, para ficar bonito? Prazer, poder e persuasão. O que é o prazer? O prazer é tudo aquilo que enche o nosso coração, que o nosso coração é alimentado. Um prazer, depois se alguém sentir no coração de me convidar para comer uma pizza, eu vou com muito prazer. Mas aquilo que o nosso coração bate mais forte, sabe? Aquilo que realmente mexe com a gente. Tem gente que tem prazer olhando o time. Eu não sou masoquista, tá? Eu parei de olhar meu time de futebol. Não dá. Tem outros que têm prazer de estar intimamente com a sua esposa, amém? É isso. Mas os prazeres da carne eles nos corrompem. Eles fazem, através da parábola da carta de Tiago, a gente vai ver que todo aquele que quer ser amigo do mundo, dos prazeres do mundo, é inimigo de Deus. Então toda vez que nós nos contaminamos com os prazeres da vida, nós nos afastamos do Senhor. E o prazer, ele nos faz nos sentirmos poderosos, né? Quando nós conseguimos receber prazer de alguma maneira, nós nos sentimos altivos.
Quando nós ganhamos muito dinheiro ou quando nós somos bem-sucedidos, nós nos sentimos poderosos. A palavra vai nos ensinar no Antigo Testamento, vários reis ali foram homens poderosos. E a Bíblia vai falando ali no livro dos reis, mas esse serviu a Deus e esse foi bem-sucedido. Esse era poderoso, mas não serviu a Deus e não foi um rei bem-sucedido. E nós, como homens, como mulheres de Deus, nós buscamos incessantemente um melhor cargo hierárquico na nossa empresa. Nós queremos ter mais poder aquisitivo para dar uma vida melhor para os nossos filhos. Nós queremos desfrutar de uma viagem a Gramado, a Florianópolis no veraneio, né? Dar um pulinho lá no Chuí, nos free shop, ou até mesmo comer em um lugar melhor. O poder aquisitivo nos dá isso. E não é errado a gente buscar uma situação melhor para nós. Muito pelo contrário, a Bíblia nos manda trabalhar. Mas quando toma o nosso coração, nos afasta de Deus. E o terceiro P é a persuasão. Nós queremos ser persuasivos naquilo que a gente fala. A gente quer falar e as pessoas querem, esse é o cara. Esse é o cara, ele fala bem, o que ele fala é verdade. A gente quer se vestir de coach, quer ter vários seguidores, nós queremos ser influentes. Para encher o nosso coração de nada. Tem pessoas que acabam se expondo o seu corpo, expondo a sua vida ao ridículo, para ter persuasão, para ter lugar de fala. E acabam se afastando da presença de Deus. E o P mais importante, que é a presença de Deus. Ela que preenche o nosso vazio, é ela que nos dá prazer. E aqui, jovem, essa é a nossa busca, é isso que nós precisamos entender. Como nós encontramos prazer em Deus. Como nós acordamos de manhã felizes, dispostos a orar. Como que nós chegamos aqui no culto, não somente assim da sexta-feira, cansados, mas dispostos a ter um encontro com Deus, dispostos a erguer as mãos e falar: Senhor, nessa noite, o Teu sobrenatural nesse lugar, Pai. Senhor, me dá a oportunidade de orar por alguém. Senhor, que a Tua palavra fale com alguém. Senhor, que a nossa comunhão seja de alegria. Quando nós encontramos prazer em Deus, assim como esse meu irmão falou, quando tu está apaixonado, cara, não tem como tu ir embora. E é essa paixão que nós precisamos ativar no nosso coração de novo. Muitas vezes os nossos olhos estão para essas coisas do mundo, e nós estamos esquecendo da principal paixão, do que nós lemos em Filipenses, do Deus que se fez homem por nós. Por isso nessa noite eu quero te dizer, precisamos nos apaixonar de novo pelo Senhor. Precisamos nos apaixonar de novo pelo Senhor. Porque também, não somente aqueles que correm atrás das bênçãos ou das coisas do mundo, mas assim como o filho mais velho, se mantém dentro da casa, está aqui desfrutando. Sabe, tem gente que vem aqui e vê o pastor Paulo com a banda dele, com o saxofone lá e sente a presença de Deus. Sabe, vem aqui, escuta o Raul, leva uma chibatada do Raul e sai, cara, faz sentido isso. Só que a vida não muda. Dentro de si as coisas não são transformadas. O vazio, quando tu sai daqui, não é preenchido. Quando tu chega na segunda-feira, volta tudo a mesma batida. E tu diz assim: o que eu fui fazer no culto? Tu está até meio depressivo de repente, querendo largar as coisas. Mas Deus essa noite Ele quer te encontrar. Deus, Ele é assim como o pai dos filhos. Ele esquece daquilo que tu fez. Ele diz: matem um bezerro gordo, porque o meu filho que estava perdido, ele voltou. Nós não podemos ser cuinha dentro da igreja, gente. Nós não podemos ir para bater cartão. Sábado passado nós tivemos uma oportunidade do discipulado com o Dionísio, e ele falou sobre uma coisa que abriu minha mente. Sabe, quando a Bíblia fala, agora viajando um pouquinho, tá, gente? Mas quando a Bíblia fala que se nós olharmos para alguma coisa, olharmos para uma mulher ou para um homem de maneira impura, nós já estamos adulterando. Nós somos lá no original da Bíblia e nós começamos a ver que a palavra adultério é porneia, que tem a ver com pornografia e tem a ver com imoralidade. Mas o adúltero, ele não é somente aquele que adultera na traição, mas é também aquele que não tem uma mudança de mente, porque adulterar é modificar a forma natural de algo acontecer.
Assim como lá em Corinto, a palavra vai falar que homens se deitavam com homens, mulheres com mulheres, filhos com as madrastas ou mães, imoralidade sexual, porneia, adultério. Mas e a nossa mente? Vamos a um adultério bem simples, e a nossa mente? Será que nós temos a nossa mente transformada, assim como Romanos fala? Será que já sofremos uma metanoia? Ou será que nós estamos presos nos nossos pensamentos ainda? Porque esse filho mais velho, ele estava dentro da casa do pai, ele comia todos os dias na mesa do pai, ele tinha os bens do pai, ele trabalhava com alegria, porque provavelmente ele era chefe, mas ele não tinha a mente dele transformada, ele não conseguiu enxergar que a identidade dele era de filho. E nessa noite eu quero te dizer que além de nós nos arrependermos, nós precisamos ter uma transformação completa, não somente descer as águas, mas uma transformação da nossa mente, um modo de pensar diferente, irmos além, irmos mais profundo com o Senhor, conhecer Ele mais, e abrirmos o nosso coração e dizer: Senhor, eu peco na minha mente. A palavra fala em Provérbios 4:23, se tem alguma coisa importante que tu deve guardar, guarda o teu coração. Também fala em outras traduções, guarda o teu pensamento. E eu assisti uma pregação, e a pregação falava que muitos pensamentos eles não são do nosso coração, mas são armas que o inimigo joga, ou até mesmo do nosso subconsciente. E às vezes esses pensamentos nos atormentam tanto que se tornam realidade e nos afastam de Deus. E tudo isso, gente, eu estou falando porque quando nós nos aproximamos de Deus, a nossa vida ela é completa, ela é cheia. Nós somos diferença no nosso lugar quando nós estamos apaixonados. Quem não tem pai convertido, mãe convertida, familiar convertido, eu quero te dizer, se tu te tornar um cara mais apaixonado por Deus, por Jesus Cristo, as pessoas vão notar. Mas enquanto você está vindo na igreja, de um modo totalmente automático, muitas vezes murmurando dentro da igreja, vindo aqui, de novo tem culto, mais uma sexta-feira que eu podia estar fazendo qualquer outra coisa melhor, mais um sábado que o Dionísio vai estar pregando, não vem um cara diferente pregar. Toda vez que nós murmuramos, nós damos um péssimo testemunho. Mas quando nós estamos apaixonados, o mundo brilha ao nosso redor. Nós somos sal da terra. Nós somos o luzeiro que não está debaixo, escondido de uma cesta, mas está em cima do monte iluminando tudo. E esses somos nós. Bate no peito e fala assim: somos nós. Vocês são o luzeiro do mundo. Vocês foram chamados para fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Nós somos os caras que foram chamados para serem apaixonados por Jesus. A Bíblia vai falar também em Lucas, um pouquinho antes, no capítulo 10, sobre a multiplicação de pães. E a multiplicação de pães ela é interessante porque tinha uma multidão seguindo a Jesus, vendo as maravilhas, os milagres. Mas a galera vai embora, mete o pé, quando Jesus vem e dá uma palavra um pouco mais difícil. O que eu quero te dizer nessa noite? O evangelho ele não é fácil. Ser cristão não é fácil. Mas não há coisa melhor do que ser cristão. Não há coisa melhor do que crer num Deus que abençoa, que cuida, que nos ama. Então nessa noite, eu quero te desafiar. Eu gosto de desafiar. Te desafiar a realmente abrir teu coração. E aqui não é jargão, não é uma coisa que todo pastor pede, todo mundo que vem pregar a palavra, abrir teu coração. Não é somente fechar os teus olhos e esperar a oração acabar, o louvor acabar para te ir embora. Abrir o teu coração e dizer: Senhor, eu tenho coisas na minha mente que me incomodam. Eu quero ser liberto nessa noite. Eu quero que os pensamentos saiam da minha mente. Senhor, eu quero ser tocado, eu quero ser mudado na minha vida. Eu quero que o Senhor me perdoe, Pai. Eu me sinto acusado, eu quero que o Senhor me perdoe. Eu tenho certeza que quando você abrir o seu coração e ser sincero para o Senhor, Ele vai fazer grandes coisas. A palavra fala lá em Tiago 5, que Deus, Ele ouve a oração do justo. Então nessa noite, eu quero te incentivar a abrir o teu coração. Nós vamos louvar mais um pouquinho, eu quero já chamar o Raul, a banda aqui para subir. Mas é sério, é muito sério isso, porque a passagem do adultério,
quando Jesus perdoa a mulher adúltera, remete a todo mundo que é adúltero. A palavra fala que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Se nós estivermos com uma prisão na nossa mente, nós não estamos desfrutando da presença de Deus. Deus quer mais, Deus quer nos dar mais, quer levar nós além. Ele quer não somente fazer os seus sinais e maravilhas, mas Ele quer manifestar a presença dEle através de nós. Vivermos o sobrenatural, conhecermos e prosseguirmos a conhecer, apaixonados por Ele. Eu volto a dizer, quando tu vê uma pessoa apaixonada, teu coração bate mais forte. Então nessa noite, baixa a tua cabeça, fecha teus olhos. A palavra de Deus vai dizer também, em João 8, 31, 32, conhecereis a verdade, e ela vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, e Jesus precisa ser conhecido totalmente, para que a verdade dele venha libertar o nosso coração, a nossa mente, para que Ele possa trazer paz, provisão e tudo aquilo que Ele nos promete. Então curva a tua cabeça, e nesse momento nós não vamos orar juntos. Você vai abrir o teu coração e você vai falar com Deus. Você vai dizer, Senhor, eu preciso de libertação na minha mente. Você vai começar a pedir as coisas que você precisa. E eu não digo de coisas físicas, não é sobre dinheiro, sobre casa ou trabalho, mas é sobre a tua vida espiritual. Se você precisa se aprofundar ainda mais a palavra, pede para o Senhor. Tem dificuldade em entender, dificuldade em orar, pede para o Senhor. Convida o Espírito Santo para morar dentro de ti agora. Convida o Espírito Santo para ministrar agora. Fala, Espírito Santo, traz a verdade em mim. Se você é atormentado, se você está se sentindo ou passando por uma situação difícil, nessa noite pede, Espírito Santo, toma o meu coração, cura a minha alma, me livra dessa situação, traz libertação, traz cura, me ajuda, Senhor. Realmente fale isso. A palavra vai dizer, olha que interessante o que a palavra, fica com teus olhos fechados. A palavra fala em Tiago 5. Tiago capítulo 5, no versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. No 15 ainda diz, e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Senhor, nessa noite eu oro por cada um que está nesse ambiente, Pai. Cada jovem que está aqui, Pai, cada homem, cada mulher, Pai. Tu conhece o coração de cada um, Pai. Tu sabes, Senhor, as lutas, as dificuldades, Pai, que cada um está passando, enfrentando no momento da sua vida, Pai. Nessa noite, Espírito Santo, nós não queremos somente a Tua glória nesse ambiente, Pai. Nós queremos, Senhor, o Teu toque nas nossas vidas, Pai. Por isso, nessa noite, nós te pedimos, Espírito Santo, te manifesta nesse ambiente agora, Pai. Senhor, te revela cada um nesse ambiente, Pai. Encontra agora aqui, Pai, corações, os corações mais duros, Pai, nós oramos e pedimos, Pai, que o Senhor venha quebrantar nessa noite, Pai. Que, Senhor, esse coração venha se despedaçar na Tua presença, Pai. Que esse coração venha se prostrar na Tua presença, Pai. Que assim, Pai, como Marta, Senhor, se jogou aos Teus pés, Pai, que esse coração seja lançado aos Teus pés, Pai. Oh, Senhor, e os corações abertos agora, Pai, recebam a palavra que vem de Ti, Pai. Recebam um toque que vem de Ti, Pai. Nessa noite nós oramos com fé, Pai, pelo Teu nome, Pai, pelo sangue que o Senhor escorreu naquela cruz. Que o Senhor traga libertação, Pai, sobre as mentes dos jovens, Pai, sobre a mente, Pai, das pessoas desse ambiente, Pai. Toma agora, Espírito Santo, cada lugar da mente, Pai. Tira, Senhor, todo pensamento impuro, Pai, todo pensamento adúltero, Senhor, tudo aquilo que corrompe a vida dessa pessoa, Pai. Agora, em nome de Jesus, Pai, oramos, Pai, por cura na alma, Pai,
cura espiritual, Senhor. Se tem alguém aqui que está travado na sua vida espiritual, Pai, que não consegue andar, que não consegue te conhecer ainda mais, que nessa noite ela receba perdão, Pai, perdão dos pecados, Pai, que ela libere perdão para os seus familiares, para as pessoas que fizeram mal. Deus está te falando agora, homem e mulher, que o passado já foi apagado, o preço já foi pago na cruz, e você não precisa caminhar com essa mochila de pecados, com essa mochila de condenação, porque Ele já venceu por nós, e nessa noite Ele quer ter um encontro real contigo.